Minha mãe está chateada porque não quer o meu padrasto na vida da minha filha ou na minha. Para contextualizar, meu padrasto foi muito mal comigo durante a infância. Lembro-me de uma noite, em que não estava com fome e sofria de um distúrbio alimentar. Ele me disse que não se importava que eu estivesse lutando contra distúrbios alimentares, e disse que me bateria se eu não comesse. Ele me maltratou a infância inteira e minha mãe permitiu. Ele me insultava por causa do meu autismo, e zombava de mim por ser bipolar. Ele fazia coisas propositalmente para me deixar com raiva e me provocar, minha mãe fazia isso também, e então eu me metia em confusão e eles me diziam que eu era louca. Um dia ele ameaçou, e minha mãe também, raspar minha cabeça porque eu tive um mau comportamento. Minha irmã e irmãos eram as crianças de ouro e eu era tratada como nada. Voltando para o presente. Vou ter meu bebê esta semana e contei à minha mãe os limites do meu padrasto. Ela quer enviar fotos do bebê que vou enviar para ela para meu padrasto. Eu disse a ela que estava desconfortável com isso. Ela perguntou se eu poderia deixar minha bebê em sua casa para ela cuidar. Eu disse a ela que não confio no marido dela perto da minha filha. Me disseram que eu era egoísta e estava agindo com raiva. Eu disse a ela que ela poderia vir ao meu apartamento se ela quiser ver sua neta. Ela me disse que fui ingrata, e que ele foi o único pai que tive. Eu disse a ela que se ela não pudesse seguir minhas regras e limites, isso vale para todos, eles não veriam minha filha. Minha mãe me disse, e eu sou sua mãe, e você deve mostrar respeito ao meu marido. Está no passado e você deve deixar para lá. Ele é meu marido, e tem todo o direito de ver sua neta. Foi quando fiquei chateada e comecei a cortar o contato com eles. Próximo relato. Minha mãe está me botando pressão para fazer um teste de gravidez só porque ganhei um pouco de peso na barriga no mês passado. Eu tenho 18 anos. Ela me trata como um bebê. Eu tive que expor minha vida sexual para ela, e esses tópicos me deixam muito desconfortável para falar com meus pais. Ela continua dizendo que acha que estou grávida, embora eu saiba que não estou. Ela continua me dizendo para parar de tomar a pílula, e me fazendo perguntas que não me sinto à vontade para responder sobre meu ciclo e meu corpo. Acontece que eu tenho um irmão, e ela nunca nem tocou no assunto de sexo com ele. Enquanto comigo ela diz que não confia em mim, e acha que vou engravidar. Agora eu tenho que fazer um teste de gravidez na frente dela, porque ela exigiu. Eu sinto tanto nojo e raiva dela. Mas ao mesmo tempo, ela paga tanta coisa pra mim, que eu me sinto mal por não fazer o que ela quer, e dar a ela as informações que ela está pedindo. Mas eu digo a ela que me sinto desconfortável e ela ainda insiste nos assuntos. Próximo relato. O motorista idiota de uma van tentou abrir caminho no trânsito enquanto um acidente bloqueava parte da estrada. Foi trollado por outro motorista. Outro dia tive que sair para resolver alguns problemas, além de levar um amigo ao médico e ajudá-lo a calcular seus impostos. No caminho para o médico, a rodovia estava com o trânsito lento. Estávamos na faixa do meio, porque todo o tráfego estava sendo desviado para lá. Já que a faixa da direita foi bloqueada por um acidente, vários veículos do condado, incluindo a polícia. Estávamos apenas nos movendo quando de repente houve um barulho alto de uma buzina bem perto de nós. Olhamos para a direita bem a tempo de ver uma van branca de entrega vindo voando pelo acostamento e tentando entrar passando na frente de outro motorista. E ele quase bateu em um SUV enquanto tentava fazer isso. O dono do SUV ficou parado exatamente onde estava e se recusou a deixar a van passar. E o motorista da van não conseguiu avançar porque aquele lado da estrada estava bloqueado pelo acidente. O motorista da van buzinava sem parar. Percebi que o SUV estava com o pisca esquerdo ligado para entrar, então parei e tentei sinalizar para o SUV entrar na faixa do meio. Mas ele apenas ficou parado lá. Eu não podia esperar para sempre e simplesmente continuei para manter o fluxo. Lembre-se de que o motorista da van ainda buzinava como um maníaco. Quando passei pelos dois, o motorista do SUV estava literalmente bocejando de um jeito sarcástico enquanto eu passava. Meu amigo e eu achamos hilário o motorista da van estar sendo trollado por ser um babaca na estrada. Mas acho que se o motorista da van batesse no SUV, a polícia já estava lá para resolver o problema. Não sei se a polícia se envolveu. Saímos de lá rápido demais para ver mais alguma coisa. Próximo relato. Seu cavalo me pertence. Quando eu tinha 10 anos, meus pais literalmente me deram uma égua no Natal. Ela era uma égua árabe de raça pura chamada Jez. Minha mãe era uma instrutora de equitação, andar a cavalo, que já possuía seu próprio cavalo e eu cresci com eles.
Então isso não era tão louco quanto parece. Aos 10 anos, eu era bom o suficiente para galopar por aí com minha mãe e seus cavalos. Alguns anos depois, nos mudamos para uma propriedade rural onde poderíamos manter o cavalo de minha mãe, a Harry, e Jess. Eu amava Jess tanto, tanto. Nos primeiros 2 anos, não tínhamos água em nosso celeiro. Então uma das minhas tarefas era carregar baldes enormes e pesados de água da pia da casa durante todo o inverno. Limpei o estábulo, ajudei a construir e consertar cercas, dirigi o trator para cortar o pasto. Todas as coisas que uma criança normal de 12 anos faz. Risos. Aqui é onde começa a babaquice. Veja, a égua nunca foi para mim. Era para minha mãe. Ela precisava de Jess para fazer companhia a Harry e dar aulas de equitação. Durante toda a minha adolescência, minha mãe e meu pai me ameaçaram com a venda de Jess. Se tirasse nota baixa, eles venderiam ela. Se eu fosse a uma festa que eles não aprovem, eles venderiam ela. Se eu pisasse fora da linha de alguma forma, eles venderiam ela. Eu era uma criança perfeita, com notas perfeitas, que nunca beijou um menino ou bebeu ou fumou qualquer coisa, por causa do meu medo de acordar um dia e minha égua sumir. Se eu reclamasse de alguma coisa, eles me diziam: "Calhe a boca e seja grato, você tem uma égua." Bem, meus pais passaram por momentos difíceis financeiramente, e decidiram gastar o dinheiro que guardavam em uma conta da minha faculdade, para não diminuir seu padrão de vida. Eles me disseram que eu teria que pagar a faculdade sozinha. Terminei o ensino médio cedo e arrumei um emprego, para economizar para a faculdade. Mas não foi o suficiente. Eu não conseguia me qualificar para empréstimos estudantis do governo porque meus pais ganhavam um bom dinheiro. Neste meio tempo eu desenvolvi uma alergia severa e fatal a cavalos. Depois de fazer tarefas no celeiro ou escovar Jess ou dar um passeio, eu espirrava e tossia por 2 horas, a menos que tomasse a dose máxima possível de um remédio chamado Benadryl. Uma vez caiu suor de cavalo no meu olho e ele inchou e fechou em segundos. Agora eu carregava um antialérgico auto-injetável, para emergências. Mas meus pais ainda me obrigavam a fazer as tarefas do celeiro. Minhas alergias a cavalos poderiam ser fatais e meus pais sabiam disso. Infelizmente, certo dia Harry parou de viver e Jess ficou sozinha. Cavalos são animais de grupo e foi triste vê-la sozinha. Eu disse à minha mãe que precisava finalmente vender Jess. Era melhor para ela e eu precisava desesperadamente do dinheiro para a faculdade. Minha mãe disse que não. Depois de todos esses anos de ameaças, minha égua nunca foi minha, afinal. Consegui um empréstimo bancário para a faculdade depois de um tempo, mas depois dessa e de muitas outras histórias não falo mais com meus pais. Próximo relato. Recrutador militar idiota tentou me humilhar por não querer ingressar na Marinha quando eu tinha 18 anos. Vou começar com algum contexto. Frequentei uma escola pública de ensino médio, nos Estados Unidos, por menos de um ano letivo para terminar minha educação básica. Antes disso, eu estudava em casa, educação domiciliar, e morava em um carro, praticamente na praia com minha mãe. Antes, eu vivia em um orfanato por vários motivos, então foi uma grande mudança para mim na época. A última vez que estive em um ambiente escolar real, eu tinha 12 anos, então era tudo muito, muito novo. Então, eu nunca havia sido abordada por um recrutador militar antes, ou lidado com eles. Então, o sargento pateta, é como vou chamá-lo, veio à minha aula de inglês para tentar fazer uma lavagem cerebral nas crianças e fazê-las pensar que o exército americano é fantástico. Você começa a viajar pelo mundo. Você obtém independência financeira e toneladas de benefícios. Ele estava falando besteira, que eu não estava realmente ouvindo, mas que achei fascinante porque nunca tinha presenciado tal espetáculo. Em algum momento, durante seu feitiço, tivemos que preencher um formulário. Lembro-me de ter respondido honestamente, acredito ter dito que não tenho nenhum interesse em ingressar em nenhuma das forças militares. Mas, deixei meu número real quando eles pediram, pensando que nunca seria realmente chamada. Não me lembro de detalhar meus planos de vida ou qualquer coisa no formulário. Não me lembro exatamente de ter deixado meu número, mas, como ele ligou para meu número depois, acho que coloquei no formulário. Fui respeitosa durante a palestra, mas nunca manifestei interesse em ingressar no exército porque não concordo com muito do que os militares dos Estados Unidos fizeram e fazem no exterior. Recebi um telefonema de pateta depois de me formar e disse a ele que não estava interessado em ingressar no exército, acreditando que ele não me ligaria novamente. Ele havia dito algo sobre manter minhas opções em aberto para os militares, mas pensei que isso fosse tudo. Não pensei em bloquear o número,
porque não achei que isso se tornaria um problema. Um dia, cerca de uma semana depois, meu namorado e eu estávamos apenas tendo um bom dia em nossa Chinatown local. Olhando para potes de barro de pasta de feijão e imaginando como uma loja que cheira a naftalina e vende exclusivamente roupas de bebê dos anos 1980 em perfeitas condições, que não tem ninguém dentro permanece aberto neste dia e ano. Eu recebo uma ligação. Eu não tinha ideia de quem era, Sargento Pateta não estava salvo em meus contatos haha. Então, por não saber quem era, atendi. Ele está me perguntando sobre o que vou fazer depois do ensino médio. E eu digo a ele, estou procurando um emprego, não militar, para me ajudar a me manter. Na época, eu tinha acabado de me mudar com o meu namorado. Então, Pateta pergunta qual tipo de emprego seria. Eu digo a ele, não sei, talvez Starbucks ou algo assim. Na época, eu estava apenas tentando conseguir qualquer emprego, assim como a maioria dos adolescentes que não têm experiência de trabalho. Pateta, então faz um monólogo de nível a mais, que começa me perguntando se eu realmente quero desperdiçar minha vida inteira trabalhando na Starbucks. E eu disse, não sei, provavelmente não. Claro que a resposta é não, mas o que você espera que uma garota de 18 anos, diga a um homem de 30 anos, gritando com ela pelo telefone? Sim, um primeiro emprego meio ruim é uma escolha lógica de carreira ao longo da vida, a menos que você se junte ao exército. Então, ele está perguntando agressivamente onde estarei em 5 anos, e eu digo a ele, realmente não sei ao certo. Ele está ficando todo impaciente porque não estou contando a ele meus planos de vida, e ele está explicando como os militares podem essencialmente definir um plano para minha vida. E isso continua e continua. Meu namorado está lá o tempo todo, e estava tão entretido quanto eu. Eu disse a ele que não tenho interesse em ingressar no exército, repetidamente, que não estou interessada no fato de que eles podem pagar a faculdade, e que não vou ingressar no exército, não importa o que aconteça. Então, este homem me diz como estou desperdiçando minha vida, por não ter entrado para o exército aos 18 anos. E como estou me preparando para o fracasso e trabalhando na Starbucks por toda a minha vida e então com raiva desliga o telefone, não sem sua última piada afirmando que estou perdendo minha oportunidade. Meu namorado e eu rimos disso depois, o chamamos de perdedor e conversamos sobre o quão idiota ele era ao telefone enquanto comia doces chineses. Uma história engraçada e leve, mas pensei em compartilhar independentemente. Além disso, recrutadores militares não são todos ruins. Eles também tentaram literalmente me recrutar depois de um tempo enquanto eu estava no trabalho. Mas nenhum foi tão rude ou idiota quanto aquele cara de quando eu tinha 18 anos. Edit, e tenho 22 anos agora, então não tenho notícias do cara há cerca de 4 anos. Apenas pensei em compartilhar a história. Inscreva-se para não perder os próximos vídeos com mais relatos e deixe o seu like para ajudar o canal. Obrigado por assistir até aqui, deixe nos comentários o que achou desta história. Clique nos vídeos para continuar assistindo.